Olá! O vídeo de hoje é um vídeo de perguntas e respostas, no qual eu responderei então perguntas que vocês me fizeram tanto aqui pelo YouTube quanto lá pelo Instagram. E esse vídeo é uma comemoração à nova marca de inscritos que o canal chegou, então muito obrigada a todos que se inscreveram e que também mandaram as suas perguntinhas. E vamos lá! Eu anotei todas as perguntinhas aqui na minha agenda para respondê-las. Pergunta número 1. Como você se organiza no dia a dia para ler? Bom, eu tento ler todos os dias pela manhã, porque aí eu sei que se meu dia for corrido e tudo mais, tudo bem, porque eu já li pela manhã. Então, eu acredito que às vezes a gente vai deixando pra lá, e aí 11h49 da noite a gente pensa, não, vou tirar esses 10 minutinhos pra leitura, e aí você vai ler cansado, e aí não funciona mais. Então, por isso que eu prefiro ler pela parte da manhã, eu acho que eu consigo pegar mais ideias do texto, prestar mais atenção, sabe? Então, ler por ler também não adianta. Eu acho que a gente tem ali que se dedicar à nossa leitura também. E por isso que eu gosto da leitura matinal. Então, eu tento me organizar dessa forma. É claro que eu leio em outros períodos também, mas aí é como se fosse um extra, sabe? E também, sempre que eu saio, independentemente de para onde eu esteja indo, eu levo um livro. Pergunta número 2. Dá muito trabalho para gravar e editar vídeos? Depende, sabe? Eu acho que no início vai dar mais trabalho, porque você precisa aprender como que a tua câmera funciona, como que o áudio funciona e tudo mais. E depois eu acho que também dá trabalho, porque aí você acaba ficando mais exigente à medida que você vai aprendendo mais sobre edição de imagem e tudo mais. Então, se o corte do vídeo já não tá bom, se eu já não estou bem no centro, eu já não gosto mais do vídeo, às vezes fica a imagem um pouquinho borrada, eu já fico assim com aquele incômodo, sabe? O meu microfone, às vezes, ele pifa do nada, então a qualquer ruidinho eu já consigo perceber, sabe? E eram detalhes que eu não prestava atenção antes de eu começar a criar conteúdo. Então eu acho que você fica muito crítico à medida que você vai criando mais e mais. Então não é algo que por mais que você saiba, vai deixar de te dar trabalho por causa disso, sabe? Então dá trabalho. Pergunta número 3, que é inclusive bem parecida com essa pergunta número 2, e é a seguinte: foi difícil aprender a editar vídeos? Então, não muito, sabe? Porque eu já mexia ali com fotografia, então eu já tinha alguma base, assim, mas é que eu não edito vídeos assim com grandes efeitos, por exemplo, efeitos especiais, que vai sair fogo aqui da minha mão, ou que vai ter algo de diferente. Não, realmente só o recorte do vídeo. Então, se eu falar alguma coisa errada, eu recorto e aí passa pra frente. Então, essa parte é bem fácil mesmo, sabe? Às vezes edito alguma coisa na luz, no áudio. Então, é isso. Essa parte é mais tranquila, digamos assim. E é a mesma coisa para foto, né? Você vai aprendendo ali qual é esse estilo de foto que você gosta, vai vendo qual o formato que dá mais certo para cada plataforma. Pergunta número 4. Você pretende fazer pós-doutorado? Acho que não. Eu acho que já deu, assim, meu tempo ali no ambiente acadêmico como aluna, porque eu saí da graduação, aliás, eu saí de 2 graduações direto pro mestrado, saí do mestrado direto pro doutorado, estou indo agora pro 2º ano do doutorado, e, tipo, estou cansadíssima, né? Então eu acho que eu vou terminar esse doutorado e dar uma pausa. Eu gosto muito de estudar, meu doutorado está sendo muito legal, estou gostando bastante da universidade, gostei muito das disciplinas que eu fiz, mas é algo que cansa, sabe? Porque é estritamente mental, então você tem que escrever, você tem que participar de eventos, você tem que ler muito, e eu acredito que às vezes o cansaço mental, ele é até um pouco pior que o cansaço físico, sabe? Então, por isso, eu acho que preciso de uma pausa. Número 5. Deixa eu contextualizar essa pergunta número 5. É que esses dias aí na internet estava rolando uma brincadeira que era como se fosse uma corrente de 5 curiosidades sobre a minha vida acadêmica. E aí, entre as curiosidades que eu compartilhei, uma delas foi a seguinte, que eu passei no mestrado enquanto eu ainda estava na graduação e que eu passei no doutorado enquanto eu ainda estava no mestrado. E aí isso gerou algumas dúvidas, né? Porque as pessoas pensam que você tem que terminar um para passar no outro. E não é bem assim. Então, a pergunta dessa moça foi o seguinte: conta mais sobre como foi passar no mestrado enquanto está na graduação. Eu estou na graduação e não sabia que pode fazer isso. Então, na verdade, o que acontece? Você precisa ali procurar a secretaria da sua graduação e pedir para eles uma certificação, não sei explicar o certo, e eles vão saber explicar para vocês, que é uma declaração dizendo que você está apta a terminar
a sua graduação até a data de matrícula do seu mestrado. Então, o mestrado, ele não vai exigir, pelo menos nos processos seletivos que eu participei, que você tenha terminado a tua graduação no momento da inscrição para o processo seletivo. Você precisa ter terminado a sua graduação para a matrícula, tá? Então, no dia da sua matrícula, você já tem que estar graduado. Agora, para participar da seleção, aí não precisa. Mas, é claro, com essa declaração aí que eu falei para vocês. Sem ela, acho que não vai rolar. E a mesma coisa aconteceu com o doutorado. No doutorado, eu também estava ali terminando o mestrado, e aí eu pedi para a secretaria do meu mestrado para que eles mandassem, então, a minha ficha acadêmica com as minhas notas até o momento e uma declaração dizendo que eu estava apta. Ou seja, eles também não vão confirmar, né? Porque você pode reprovar, então eles só vão dizer que você pode vir a se formar em tal data, sabe? Que você pode vir a defender o seu trabalho até tal data. E foi assim que aconteceu comigo. Próxima pergunta. Processo de mestrado, leituras e tema. Fala mais sobre isso, por favor. O processo de mestrado, ele é bem variável de uma faculdade para outra, sabe? Então, dos dois que eu participei, na verdade, foram parecidos, eu acho que por serem faculdades ali na mesma região, apesar de serem cidades diferentes, eram no mesmo estado, no Paraná, então talvez por isso tenham sido parecidos. Mas em um processo seletivo, eles avaliavam tudo, currículo, prova, entrevista, e no outro eles avaliaram somente a prova e somente o currículo. Então, o que eu aconselho é que você leia com calma o edital da universidade que você quer prestar ali o processo seletivo para ela, veja quais são os critérios ali, sabe, para você gastar mais energia naquilo que vai entrar ali como algo avaliativo nesse processo, sabe? Então, isso é muito importante. Ler o edital, sobretudo, é a regra suprema para você entrar no mestrado. Mas eu acho também que ficar de olho ali no currículo dos orientadores, ver qual que se adapta mais com a tua pesquisa, porque nenhum orientador vai querer orientar uma pesquisa que não tenha nada a ver com o que ele pesquisa também, né? Porque daí nem faz sentido como que ele vai te ajudar em algo que ele não tem conhecimento. E as leituras para o mestrado, então, na verdade, 2 tipos de leitura, né? As leituras que você faz para o processo seletivo e as leituras que você faz para a sua dissertação. Aliás, há mais tipos de leitura, né? Há 3, porque você também tem que fazer as leituras para as disciplinas. Então, no geral, você realmente precisa ler bastante. Então, se você não gosta de ler, não vai rolar. Então, realmente, eu fazia muitos fichamentos para as leituras do processo seletivo, sabe? Eu li tudinho, vi referências e tudo mais, não sei porque eu tinha muito medo de não passar, então eu precisava passar. Então, eu realmente li tudo e busquei ler também pessoas que escreveram sobre aqueles textos que estavam ali, né? Porque, aliás, não falei isso, mas todo o processo seletivo vai ter uma bibliografia que consiste nos textos recomendados para você fazer a prova, isso se tiver prova no seu processo seletivo. Aí depois, os textos das disciplinas eu li, é claro, mas eu não me dedicava tanto a eles, porque havia algumas disciplinas que não combinavam muito bem com o que eu pesquisava, sabe? Então, eu não me dedicava a ponto de fazer muitos fichamentos, a ponto de ler coisas complementares, porque aí você acaba dedicando um tempo que você poderia estar gastando para a sua dissertação. E para a dissertação também eu li muita coisa, então num primeiro momento você vai fazendo aquela leitura de seleção para ver o que vai caber dentro da sua dissertação e o que não vai, e no segundo momento você vai relendo as coisas que você selecionou. Eu acredito que esse é o processo mais comum aí para todos. Número 7. Lista de leituras obrigatórias para calouros de letras. Olha, não há exatamente uma lista de leituras obrigatórias, né? Cada faculdade geralmente pede ali os seus livros, mas eu acho que é quase que impossível você sair da faculdade de letras aqui no Brasil sem ter lido o curso de Linguística Geral do Fernando Saussure, sem ter lido os textos do Bose, do Cândido, do Maçô de Moisés. Hoje em dia, do Marcos Bagno, Banho também está super, assim, alta. É claro, na questão da literatura, também lido ali os clássicos, minimamente, Machado de Assis, Graciliano Ramos, Clarice Lispector, Raquel de Queiroz. A galera modernista, né, foi bem importante também, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Lima Barreto.
Inclusive, na verdade, eu tenho um vídeo aqui no canal com os 30 livros mais lidos do curso de letras e outro vídeo com os 10 livros que eu mais gostei de ler no curso de letras. Então, se vocês têm interesse nesse assunto, eu vou deixar ali na descrição também. Mas eu acho que, no geral, os clássicos, né? E aí, de teoria, vai variar muito de professor para professor. Número 8. Você está conseguindo ler todo dia? Sim, eu tenho me esforçado bastante para ler todo dia, então eu busco ler, nem que seja, sabe, às vezes 5, 6 páginas nos dias mais corridos. Porque senão a gente vai abandonando, sabe? Então, se você abandona um dia, fica bem mais fácil você abandonar mais um, mais dois. E se você ler um pouquinho cada dia, você vai dando aquela sensação de continuidade, sabe? Eu, pelo menos, funciono muito assim. Então, eu tento ler um pouco todo dia, até porque eu tenho o trabalho aqui com o canal, né? De trazer as resenhas para vocês. E para trazer resenha, eu preciso ler. E para fazer listas de melhores livros de gênero tal, eu preciso ler mais ainda. Então, sim, eu tento ler todos os dias, além, é claro, das leituras da faculdade, que aí eu já nem conto, né? Porque aí é minha obrigação, então... Às vezes eu nem falo disso, eu li não sei o que pra faculdade e tudo mais, porque, né, é meio que meu trabalho, então isso aí já conto como algo que eu faço e pronto, não vai entrar aí nas coisas extras, que são as leituras literárias. Pergunta número 9. Fala um pouco sobre Eric Arthur Blair. Então, na verdade, esse é o nome do George Orwell, né? O nome real dele. George Orwell seria ali um pseudônimo. Inclusive, eu queria muito ler mais coisas do Orwell, sabe? Ler os ensaios dele, porque eu só li 2 romances dele. Um é 1984, um livrão de tirar o fôlego, e o outro é um livro mais tranquilo, que é A Fazenda dos Animais ou A Revolução dos Bichos, né? Recentemente nós tivemos aí uma chuva de George Orwell no Brasil, porque entrou em domínio público aqui pra gente, aí todas as editoras fizeram edições belíssimas, e eu acredito que ele vai ser muito mais lido aí por causa disso também aqui no Brasil. Mas é uma escrita muito crítica, tudo que ele fala, você pode confiar que tem algo por trás, então ele não diz nada apenas por dizer. E é uma leitura que a gente tem que fazer muito atento, até a Fazenda dos Animais ali parece um texto bobo, mas não tem nada de bobo, nadinha, sabe? Então cada fala dos animais é extremamente significativa. E 1984 dispensa comentários também. É um livro até bem pesado, né? Inclusive é o livro aí que deu origem ao Big Brother Brasil. Pouca gente sabe disso, mas é de lá que vem essa ideia do grande irmão, que seria o Big Brother, só que não é traduzido aqui o nome do programa. E a última pergunta, na verdade, são várias perguntas. Uma moça colocou aqui um texto bem grande. Inclusive, muito obrigada, Caroline. Ela perguntou o seguinte, então. Fala um pouco sobre a graduação na Unicesumar, sobre estágio, como conseguir na escola pública, na escola privada, como são as videoaulas da Unicesumar, os professores respondem, então vou falar primeiramente essa parte. Então, na verdade, quem responde mesmo ali são os tutores, e caso tenha alguma dúvida que eles não saibam, aí sim os professores vão repassar para eles, eles repassam para você. As videoaulas, na verdade, nós temos ali de 2 tipos, as videoaulas gravadas e as aulas que acontecem em tempo real. Geralmente, no meu tempo, aconteciam na sexta-feira, então eram aulas ali que você podia assistir em tempo real e fazer perguntas no chat em tempo real pro professor. E aí o professor, ele selecionava as perguntas e respondia na hora. Lembrando, é claro, que como ali nós temos o Brasil inteiro, às vezes é bem difícil de ele responder todos. Mas, à medida do possível, ele vai respondendo. As tutoras, você tem realmente ali um bom auxílio, sabe? Não estou fazendo publicidade da Unicesumar, só com toda a minha experiência mesmo, tá, pessoal? Então, eu não tenho muito do que reclamar deles, sabe? A questão do estágio, eu já comentei no vídeo passado, né? Que o estágio obrigatório, você tem que ir atrás, isso me incomodou um pouco. Estágio não obrigatório, geralmente daí é remunerado, e isso com certeza é 1 milhão de vezes mais fácil de você conseguir na universidade pública, sabe? Na universidade privada acho que vai ser um pouco mais difícil, mas você pode procurar por estágios por conta em escolas, sabe? Então o salário é bem baixo mesmo, assim, para estagiário de qualquer licenciatura. É aquele negócio de que você recebe muito pouco e eles fazem você trabalhar demais, fazem você trabalhar de quebra-galho, de tudo que você imaginar dentro do colégio, sabe? Realmente, vida de estagiário não é fácil, mas no final vale a pena, né? Você poderia mostrar seus materiais de graduação de inglês e português? Eu acho que dava para fazer um vídeo só sobre isso, sabe? Porque eu tenho muita coisa aqui em casa, mas na Unicesumar você não vai precisar se preocupar tanto com isso, porque eles vão te dar as apostilas. Então, cada disciplina tem uma apostila. No meu tempo, era a apostila física, não sei se hoje
será apenas em e-book. Ela também fez uma pergunta muito pertinente, que é a seguinte: quem faz EAD sofre preconceito e tem dificuldade para conseguir emprego? Na verdade, em entrevistas de trabalho e tudo mais, em editais de trabalho, o certificado ele sempre vai valer a mesma coisa. Não há nenhum critério ali que diga, quem fez na pública vai ganhar mais, quem fez na privada menos. Isso não existe, tá? Então eu posso falar porque eu fiz uma na pública e outra na privada, então eu conheço as duas bem e não existe isso, sabe? Eles geralmente são comentários sutis, um cochicho ou outro, coisas que não vão mudar absolutamente nada na sua vida. Então, dane-se, estude na faculdade que for melhor para você, que o custo-benefício for melhor para você, não se preocupe com isso. E essas foram as perguntas de hoje, pessoal. Lembrando, é claro, que eu tenho outras playlists aqui voltadas a assuntos de letras. Eu vou deixar o link de todos os vídeos que eu falei sobre algo relacionado à universidade no primeiro comentário fixado, porque pelas perguntas que vocês fizeram, eu vi que vocês gostam aí quando eu falo da faculdade de letras, né? Então confiram aqueles vídeos que estarão no primeiro comentário. E é isso, não esqueçam de se inscrever no canal e de curtir o vídeo. Até mais!